Olá, 2023, ano que marca o centenário da Previdência Social brasileira. E você sabia que esse importante sistema, tão presente na vida dos trabalhadores e de suas famílias, teve seu começo com uma iniciativa de um político da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, chamado Eloy Chaves? Foi ele quem apresentou aquela que é considerada a primeira lei da Previdência e que foi assinada pelo presidente Arthur Bernardes após a aprovação do Senado e da Câmara dos Deputados no distante ano de 1923. Foi a partir dessa lei federal, que ficou conhecida como Lei Eloy Chaves, que o sistema previdenciário cresceu, até chegar ao modelo atual, que paga aposentadorias, pensões e outros benefícios para mais de 35 milhões de brasileiros, nos setores público e privado. A Previdência Social é um patrimônio do trabalhador brasileiro e agora você é nosso convidado especial para uma viagem no tempo. Vamos conhecer um pouco dessa história, da Lei Eloy Chaves ao INSS Digital. Em 24 de janeiro de 2023, comemoramos os 100 anos da Lei Eloy Chaves, que foi o marco de nascimento da proteção social no Brasil. Ou seja, foi o início da Previdência Social. Tudo começou no dia 24 de janeiro de 1923, quando foi publicado o Decreto Legislativo 4.682. Esse decreto criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, sendo esse o início da Previdência Social aqui no Brasil. Desde a sua criação, a Previdência Social passou por várias mudanças, inicialmente como caixas de aposentadorias e pensões e logo na sequência com o surgimento dos institutos de aposentadorias e pensões que atendiam a algumas categorias específicas de trabalhadores, como o IAPI dos industriários e o IAPC dos comerciários. O objetivo fundamental da Previdência é a proteção do cidadão nos momentos em que ele mais precisa, ou seja, diante de uma doença, de uma invalidez, um acidente de trabalho, mas também nos casos de maternidade, velhice e morte. Existiram algumas formas de proteção social criadas antes de 1923. Um dos primeiros registros é o Plano de Beneficência dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha de 1795. O mesmo benefício foi estendido ao Exército em 1827, com o chamado meio-soldo. Em 1821, Dom João VI concedeu a aposentadoria integral a professores. A primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I, em 1824, não falava em aposentadoria ou pensão, mas previa um tipo de assistência sob a forma genérica de socorros públicos. Em 1835 foi criado o Montépio Geral de Economia dos Servidores do Estado, que é apontado como marco inicial da Previdência Complementar no Brasil. Outro antecedente é o Decreto de 1888, assinado pela Princesa Isabel, que concedeu direito à aposentadoria dos empregados dos Correios. Em 1911 foi criada a Caixa de Pensões dos Operários da Casa da Moeda do Brasil e em 1912 a Caixa das Capatazias da Alfândega. 4 anos antes de Eloy Chaves, em 1919, foi editada a primeira legislação sobre acidentes de trabalho. Mas quem foi Eloy Chaves? O Dr. Eloy de Miranda Chaves, considerado o precursor da Previdência Social no Brasil, nasceu em 1875. Aos 20 anos, recém-formado em Direito e Ciências Sociais, ingressou na Promotoria de São Roque. Em janeiro de 1896, assumiu a Promotoria de Jundiaí, onde fixou residência. Fundou o Colégio Santo Antônio e iniciou sua carreira política. Então, eu sou sobrinho bisneto do Eloy Chaves, né? Tenho o mesmo sobrenome que ele, né? Gustavo de Miranda Chaves.
Já faz 10 anos que eu estou trabalhando aqui no INSS. Eu comecei a trabalhar na agência de Várzea Paulista em 2012. E há uns 3 anos atrás eu entrei no projeto piloto do teletrabalho, fui para a agência digital e agora com a extinção da agência de Várzea Paulista eu fui removido para a agência aqui de Jundiaí, Eloy Chaves. É muito legal, eu me sinto orgulhoso disso. Assim, quando eu entrei eu não tinha percebido a grandeza disso, mas logo que eu entrei eu participei das comemorações de 90 anos da Previdência e eu fui chamado para representar a família, né, do Eloy Chaves. E foi muito legal para mim e para minha família esse evento. O meu pai chegou a conhecer ele, né, quando até uns 5 anos de idade, o Eloy ainda era vivo, meu pai chegou a conhecer ele. E assim, eu lembro da minha avó também, a minha avó que sempre representava a família nesses eventos da Previdência. Bom dia, pessoal. Eu sou sobrinho neto do Eloy Chaves. Na realidade, nós somos os últimos Miranda Chaves, eu e meu filho, porque trocou, embora o nome se repetisse, o coronel, o pai dele era José Guilherme Miranda Chaves, o irmão dele, José Guilherme Miranda Chaves, meu pai, José Guilherme Miranda Chaves, eu sou José Guilherme Miranda Chaves. Na realidade, eu nunca dei valor assim em imaginar o poder desse nome. É impressionante, ele era um baixinho, sorridente, jovem até. E eu percebia que ele, para defender os outros, ele se queimava. Mas com isso todo mundo aplaudia e agradecia, então com isso ele foi interessante, no sentido que ele ficava quietinho, a hora que ele via que podia falar uma coisa séria, que fosse de valor para o Brasil, olha que interessante. Ele levantava e metia a boca, como se fosse sorrindo, porque ele era muito inteligente, ele sabia conquistar pelas beiradas. E aí você vê interessante tudo, por exemplo, quando ele falou que vamos tentar então ajudar os pobres, são os ferroviários, coitadinhos, ficam velhos no tempo. Tá, daí ele bolou o negócio da varredura, foi interessante que ele varria o que caía dos trens, no café, que era o poder da época, caía no chão, caía no trem, ele falou, vamos rapar isso aqui, raspar, fazer um acumulado e vamos vender e dar o dinheiro para os próprios funcionários. E os fazendeiros falavam que estavam roubando eles. Aí ele falava assim, não, eu sou fazendeiro, não estou roubando, posso provar para você que isso aí não é nada, isso aí é um resto. Ele foi um dos primeiros a falar sobre pagar para estudar no exterior, olha que coisa linda. Você fala assim, quem que ele ajudou? Pô, Vital Brasil, Oswaldo Cruz, o cara fez um dos primeiros a assinar as leis para mandar os caras para o exterior para aperfeiçoar justamente as pandemias, seria as febre amarela, a febre tifoide, peste bubônica. Em relação à varíola, a vacinação ele também pegou pesado, tipo, é uma coisa que você fala, não é da área dele, mas ajudando o pobre, ele se prontificava. Mesmo ele saindo da vida pública, ele ficou um respeito, na época a força do café, e tinha aquela rivalidade, Rio de Janeiro e São Paulo, Minas com o café com leite, aquela velha república, e ele conseguiu unificar, sem arrumar encrenca, ele era o pacificador, e isso eu acho muito inteligente, é uma coisa que você com um sorriso, ele fala o que ele quer falar, mas não se queima, e isso é um dom que eu acho que ficou até agora nessa formação do INSS, desde 1923. Uma pessoa muito esclarecida e empreendedora, teve atuação decisiva no grande progresso de São Paulo, sobretudo em cidades do interior. O Dr. Eloy Chaves faleceu em São Paulo no dia 18 de abril de 1964. A Lei Eloy Chaves tratava do direito dos ferroviários à pensão, à aposentadoria, assistência médica e auxílio farmacêutico, e era um conjunto de benefícios mais abrangente do que qualquer iniciativa anterior. Veja só, o período entre 1915 e 1917 foi de grande mobilização dos trabalhadores em busca de direitos. Eloy Chaves ocupava então o cargo de secretário de Justiça de São Paulo e participou de algumas das negociações que levariam ao fim o principal movimento paredista daquele período, a greve de 1917. No entanto, a insatisfação dos trabalhadores continuava, e após a sua eleição para deputado federal em 1919, Eloy Chaves passou a buscar mecanismos para solucionar os desajustes sociais.
Há relatos de que os ferroviários faziam repetidas vezes listas de coleta de dinheiro para socorrer as esposas que haviam perdido seus companheiros. Mas essa boa vontade não resolvia os problemas dessas famílias. Além disso, reclamavam da obrigatoriedade de se inscrever e contribuir para a Sociedade Beneficente dos Empregados, criado pela Companhia Paulista. Essa sociedade beneficente teria o objetivo de prestar serviços de saúde, pagar aos trabalhadores pensão por velhice, doença ou incapacidade do associado, além de conceder auxílio para o funeral dos sócios e uma ajuda para a família dos membros falecidos. O problema era a falta de regularização e fiscalização. A Sociedade Beneficente dos Empregados da Companhia Paulista foi extinta em 1925, em função da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões, decorrente da Lei Eloy Chaves. Nos anos 1930, o sistema previdenciário é reestruturado e, nesse contexto, se disseminaram os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, que eram instituições previdenciárias organizadas por categorias e com cobertura nacional. Os principais institutos foram os seguintes: IAPM, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, IAPC, dos Comerciários, IAPB, dos Bancários e IAPI, dos Industriários. Em 1960 foi editada a primeira Lei Orgânica da Previdência Social, a LUPS, que nasceu a partir de um projeto de 1947, o qual tramitou no Congresso Nacional por aproximadamente 14 anos. Com a aprovação da lei, todos os órgãos de execução previdenciária passaram a cumprir a mesma norma. Dessa forma, houve a unificação das leis de previdência social. Até então, cada instituto e cada caixa eram regidos por normas próprias. É importante destacar que uma das medidas mais importantes constantes da lei unificada foi o teto do valor das contribuições e dos benefícios fixado em 5 salários mínimos. Em 1977, foi instituído o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SINPAS, coordenado e controlado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. A finalidade desse sistema era integrar as seguintes funções: concessão e manutenção de benefícios, prestação de serviços, custeio de atividades e programas, além da gestão administrativa, financeira e patrimonial. Por meio dessa lei foram criados ainda o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPES, e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS. Um pouco antes, em 1966, o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, foi criado como autarquia, com a unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões. Pela primeira vez, o Brasil contava com apenas um órgão que centralizava as ações de previdência no âmbito do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o INPS. Mais recentemente, em 27 de junho de 1990, aconteceu a fusão do IAPAS ao INPS, dando origem ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS se caracteriza como uma organização pública prestadora de serviços previdenciários para a sociedade brasileira. E nesse contexto, procurando preservar a integridade da qualidade do atendimento. O INSS vem buscando alternativas de melhoria contínua, com programas de modernização e excelência operacional, maximizando e otimizando os resultados, além de buscar ferramentas que atendam às necessidades e anseios da sociedade brasileira. A Previdência Social tem uma história. E essa história continua sendo escrita por cada um de nós. Aqui vamos encerrando essa nossa viagem pela história. Espero que tenha gostado. Mas tenha certeza que continuaremos trabalhando firme na construção de um futuro melhor para todos.